Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar aqui uma palavra pequena concernente às mensagens que nós pregamos no YouTube. Nós pregamos contra as coisas erradas que induz os crentes a irem para o inferno, ok? Mas só que eu quero que quando você ouvir as nossas mensagens, você preste atenção nos mínimos detalhes que nós falamos. Nós não fala todos os pastores são corruptos. Nós não fala todos os pastores estão errados. Em meio a esses pastores corruptos, existem os remanescentes. Existem os pastores que são sinceros. Existem os pastores que zelam pela doutrina do Senhor. Então, no livro dos profetas diz assim: ai dos pastores que destroem as minhas ovelhas. Mas é os pastores que destroem as ovelhas. Aqueles que induzem as ovelhas ao caminho errado. Entendeu? Eu sei como é difícil você, por exemplo, assim, tem os pastores pequenos que são submissos aos pastores mais altos, né? Que são submissos à superintendência daquela localidade, entendeu? Então, muitas das vezes o pastor, mesmo às vezes sem concordar com aquelas coisas erradas, que a liderança às vezes acoita por debaixo do pano, que existe muita podridão por debaixo do pano, no meio da convenção de pastores, mas existem aqueles pastores que não concordam com as coisas erradas, porém devido eles não viverem do próprio suor, acabam se sujeitando a ficar calado, né? E quem cala consente, né? Acaba acoitando também as coisas erradas, acaba se corrompendo, porque precisa receber um miserável salário da convenção, e para não perder esse miserável salário, acaba apoiando as coisas erradas. É por isso que muitos pastores têm o seu próprio emprego, têm o seu próprio negócio, têm o seu próprio trabalho, para que eles possam pregar a verdade e dizer sim quando for preciso e dizer não quando for preciso. Então, agora tem pastores que eles não trabalham, vivem exclusivamente da igreja. Aí um pastor que não trabalha, vive da igreja, ele tem que fazer o que o povo quer. Ele só pode fazer aquilo que o homem quer. Ele não pode falar o que Deus manda, porque se falar, o povo entra em contato com o pastor da superintendência e manda tirar aquele pastor, né, daquela cidade. É por isso que a gente diz que quem é pastor é bom ter seu próprio emprego, para que você possa falar o que Deus manda, que o povo contribua ou não, que a convenção mande o seu salário ou não, você vai ter como manter sua família. É por isso que o apóstolo Paulo, ele trabalhava de dia e de noite fazendo tenda, para que ele pudesse falar a verdade, e mesmo que o povo gostasse ou não, mesmo que essas verdades custassem sua vida, ele teria como se manter do seu próprio suor. Então não é pecado o pastor trabalhar, entendeu? Porque é bom, porque no mundo de hoje a pessoa se sujeitar às lideranças corruptas, além de você ir para o inferno, mesmo dizendo que é pastor, você ainda leva milhares de almas junto com você. Eu sei o que é isso, porque eu passei 13 anos na obra missionária, e eu sei o que é você estar debaixo de um jugo miserável de pastores corruptos. Muitas das vezes você vê as coisas erradas e você não pode dizer nada,
Porque se o missionário disser alguma coisa, o missionário é desobediente, o missionário é rebelde, o missionário não presta, aí quer cortar o saláriozinho do missionário, que é o único que tem para manter a família, né? Porque para ser missionário você tem que deixar tudo, deixar emprego, né? Você tem que deixar família, e você vai pro meio do mundo aí que você nem sabe, não tem nem parente, entendeu? Então muitas das vezes a gente se sujeitava a apoiar as coisas erradas para não ver a família passando fome, para se sujeitar a um miserável salário para não ver a família passando fome. Então eu digo para todos os missionários do mundo inteiro, obreiros, procurem ter seu próprio emprego, entendeu? Mesmo você sendo missionário, mesmo você estando no campo, procure você ter um emprego para você ganhar seu dinheirinho também, porque se você for se sujeitar à maioria das lideranças corruptas de hoje, por mais que você seja um crente de bom comportamento, mas você acaba se corrompendo, porque você vai estar obedecendo às ordenanças dos homens e desobedecendo às ordenanças de Deus. Eu sei do que eu estou falando, que eu quando eu era missionário, eu vi muito pastor bandido, mentiroso, entendeu? Aprontando as coisas erradas, e eu como missionário ganhava só um saláriozinho rei, uma merreca, entendeu? Aí tinha que, para receber aquele salário, você tinha que ver os erros dos pastores, você não podia dizer nada. Não podia dizer nada, entendeu? Muitas das vezes, se você chamasse a atenção de um membro da igreja, aí aquele membro da igreja entrava em contato com o pastor da cidade, botava o pastor da cidade contra você, e você, um miserávelzinho, um missionáriozinho pobre, e hoje em dia você vale o que você tem. Se você tem um carro, você vale um carro. Se você tem uma moto, você vale uma moto. Se você tem uma bicicleta, você vale uma bicicleta. Se você não tem nada, você não vale nada. Infelizmente. É por isso que o nosso Deus, vendo esta angústia das nossas almas, muitos obreiros vendo as coisas erradas dentro da igreja, não podendo falar nada. O obreiro que falasse contra as coisas erradas não tinha mais oportunidade de pregar. Os obreiros que diziam: olha pastor, isso aqui está errado, né? Isso aqui está errado, eles eram tirados dos cargos. Quando não era tirado, não tinha mais oportunidade nem de dirigir culto. Aí foi aonde o nosso Deus ouviu as nossas orações. Foram muitos os obreiros, irmãs, que oraram a Deus: Senhor, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Os pastores estão apoiando o divórcio, os pastores estão apoiando política dentro da igreja. Tinha igrejas que se dividiram por causa de política. Os púlpitos das igrejas estavam se transformando em palanques. Esse negócio de show gospel que os pastores apoiaram, isso é idolatria, isso é bezerro de ouro no meio evangélico. Roupas curtas, que levou muitos pastores à cama do adultério. Então essas coisas que estavam erradas, Deus resolveu dar um basta nisto. Porque a regra dos pastores era assim: você tinha que ver as coisas erradas e ficar calado. Por mais que você visse o pastor trepando com uma irmã bem aqui, se você fosse um obreiro, você não podia dizer nada, porque senão você era tirado do cargo de diácono, de presbítero que você tivesse. Quantos pastores fazendo as coisas erradas, pegavam as fotos dos missionários, né? Pegava as fotos dos missionários, aí saía daqui do Piauí e ia para São Paulo, chegava lá, pedia dinheiro para os missionários, entendeu? Aí em nome dos missionários, quando chegava, ia lá na loja dos carros, comprava um carro zero com o dinheiro dos missionários, e os missionários, só dedo nos olhos, mais nada, nós não via nem o azul desse dinheiro. Então hoje o Senhor Deus está iradíssimo contra esses pastores corruptos, que não são todos, entendeu? No meio desses pastores corruptos tem os remanescentes. Tem muitos que, para obedecer a Deus, tem que deixar de ser pastor.
Tem muitos pastores que estão entregando suas credencial, muitos obreiros estão entregando sua credencial para viver só para o Senhor, lendo a Bíblia em casa, orando e não se submetendo a esse sistema religioso que apoia coisas erradas. Às vezes um pastor está bem aqui numa cidade, em adultério, a convenção transfere esse pastor para outra cidade, que ninguém conheça ele, um pastor em adultério, corrupto, que não tem condição de nem ser o porteiro de uma igreja. Então o que eu quero dizer para os irmãos, que os irmãos sempre perguntam, mas irmão, por que Deus permitiu que essas igrejas evangélicas fossem fechadas? É porque por debaixo dos panos existia muitas podridões, muitos pecados enterrados. Tem pastores que já estão no 2º e 3º casamento, entendeu? Tem pastores que, se você tivesse dinheiro, não são todos, você podia fazer o que quisesse, ele nunca iria te disciplinar. Você botando dinheiro na mão deles, eles eram igual rapariga, igual prostituta. Botou dinheiro na mão dele, pronto, meu amigo. Você pode aprontar, você pode comer 2 mulheres na igreja, você pode levar as moças para um motel, você pode se prostituir, você pode fazer o que você quiser. Se você tivesse dinheiro, pronto. E o pior, que eles ainda se achavam os donos da igreja. Aqui só prega quem eu quero, aqui só canta quem eu quero. Quem falar a verdade eu não deixo mais pregar. Aí o papai do céu, papai do céu levantou do trono para acabar com essa bagunça. Então a pergunta é essa: são todos os pastores corruptos? Não. No meio dos pastores corruptos, existem os pastores que obedecem a Deus, existem os pastores que sofrem sem poder fazer nada, né? É como nós, né? É estranho essas mortes do coronavírus aí, né? Mas quem é louco de querer se levantar contra esses homens ricos e poderosos, né? Só Deus. Tem coisa, meu irmão, que só Deus pode agir, que é o caso das igrejas evangélicas. Estava numa situação tão feia o cristianismo no Brasil e no mundo, que foi obrigado o próprio Deus se levantar do trono para pôr ordem nessa bagunça que estava acontecendo nas igrejas evangélicas. E pode prestar atenção, já começou a morrer um monte de pastor, e nesse ano muitos pastores corruptos que estão com pecados enterrados. Pode ter certeza, meu irmão, você pode usar máscara, você pode se esconder, entendeu? Você pode passar álcool nas mãos, mas a espada de Deus vai te visitar, disso você não tem dúvida. Pastores que têm 2, 3 amantes, pastores que engravidam mocinha na igreja, pastores que iam para os pontos de prostituição escondido, viajava de 1 a 2 cidades para ir para um cabaré em outra cidade. Deus vendo tudo, meu irmão, não adianta não. O nosso Deus, ele tem os olhos como chamas de fogo, ninguém se esconde dos olhos do nosso Deus. Então, meus irmãos, eu quero deixar bem claro, não é porque numa família, tendo 5 pessoas, um é corrupto, que os outros 4 são corruptos. Não. No meio dos pastores infiéis, no meio dos obreiros infiéis, existem os obreiros que têm compromisso com Deus, existem os pastores que têm compromisso com Deus. Eu quero que você observe nos meus vídeos, eu sempre falo, não é todos os pastores. Quando eu falo os pastores corruptos, essa palavra só dói em quem é corrupto, entendeu? Se eu prego contra pastores bandidos, essa palavra só dói em quem é pastor bandido. Se eu prego contra pastores que estão indo para os motéis escondidos com as mocinhas da igreja, só dói nesse pastor que está fazendo isso escondido. Quando você vê um pastor com as orelhas pegando fogo, pode desconfiar que alguma coisa está errada por debaixo do pano. Porque quem não deve não teme, meu irmão. Então, se você está temendo, está achando ruim as pregações que os profetas de Deus estão pregando na internet, o que é que tu está escondendo por debaixo do pano? Você pode esconder dos homens, você pode esconder da igreja, você pode esconder do teu marido, você pode esconder da tua esposa, mas de Deus você não esconde. Tem conversa fiada não, meu irmão. Deus, ele vê tudo. Os olhos de Deus é como tochas de fogo, ele vê tudo. Ele vê tudo.
Então, não é todos os irmãos que são corruptos, nem todos os pastores, nem todos os obreiros. Em meio aos crentes corruptos, existem os remanescentes que aguardam o toque da trombeta do arrebatamento. Então fica bem claro essa explicação. Existe pastores bandidos? Existe pastores bandidos, existe pastores pedófilos, existe que a mídia anuncia direto aí, pastores estuprando criança, pastores matando, pastores no crime, pastores encontrados em motéis, a mídia anuncia direto. Então existe pastores corruptos? Existe, mas existe os pastores fiéis, os pastores remanescentes que aguardam a volta de Jesus. Fique com essa palavra, nem todos são corruptos. Em meio aos pastores corruptos, em meio aos obreiros corruptos, existem os pastores que têm temor a Deus e obediência à palavra do Senhor. Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus.